Olá galera, terceiro bimestre chegando, vamos lá. Olha só, algumas falas rápidas para vocês, tá? Tem um pessoal aqui de lado trabalhando com maçarico que faz um barulho tremendo, certo? Eu nem sabia que o maçarico fazia tanto barulho. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo agora é eles queimando alguma coisa ali em cima da guarita do prédio, tá? Outra coisa, vamos a partir de hoje voltar às nossas atividades que a gente tinha iniciado no início do ano. A gente falava de células, falava de tecidos e a gente vai dar continuidade a isso aí. Vamos falar hoje dos tecidos que são formados por células diversas e cada tecido que compõe o nosso corpo, o corpo dos seres humanos. Mas isso também compõe muitos outros animais, tá? Os corpos de vários outros animais. Tem algumas particularidades, mas isso daí é um mero detalhe. A gente vai falar do corpo humano, que é o que a gente mais estuda, é o que a gente tem mais conhecimento e o que vocês podem ter uma melhor referência, porque vocês são seres humanos também, tá? Então, vamos lá. Tecido do corpo humano na ciência é conhecido como histologia, é o estudo dos tecidos. E o que é um tecido, professor? Eu penso que eu já falei isso nas outras aulas, lá no início do ano, quando a gente ainda estava tendo aula na sala. Falava sobre o conjunto de células que desempenham uma mesma função. Tá? Então, um tecido nada mais é do que isso. É um grupo de células que desenvolvem uma atividade e possuem características muito semelhantes entre si. Não é à toa que elas estão em grupo, tá? E quais são os tipos de tecidos que nós temos no corpo, professor? Hoje a gente vai falar de dois, tá? Primeiro, o tecido epitelial. Segundo, o tecido conjuntivo. Esses dois tecidos, eles têm um amplo espectro, tá, de informações. Tem muita coisa sobre esses dois tecidos, assim como de todos os outros. Mas como a gente está no ensino fundamental, então a gente vai dar uma olhada de uma forma mais superficial, vamos falar assim, tá? Então, começando com o tecido epitelial, a gente tem dois tipos de tecidos epiteliais. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Professor, é porque ele produz glândulas, exatamente, tá? O tecido de revestimento, ele reveste. Tá? Reveste o quê? As superfícies corporais. As superfícies externas, como nossa pele. A nossa pele é feita de tecido epitelial. E a parte interna também. Tudo que for órgão oco, por exemplo, estômago, esôfago, boca, intestino, útero, a vagina, a uretra, todos eles são revestidos por tecido epitelial. Por quê? Todos esses órgãos, eles possuem uma movimentação, um trânsito de alguma coisa com frequência. Tá? São regiões que a gente pode chamar de regiões mucosas. Elas estão sempre produzindo muco, sempre estão produzindo secreções e elas têm uma reciclagem muito grande. A cada 30 dias a gente troca essas células desse tecido, tá? Desse tecido epitelial de revestimento interno. Tá? E quais são os tipos de tecido epitelial que a gente tem de revestimento? Os tecidos epiteliais de revestimento podem ser de diversos tipos, variando de acordo com o órgão que ele reveste. Por exemplo, existem os simples e existem os estratificados. Os simples é que é só uma camada de célula. Os estratificados têm várias camadas de célula. Nos simples a gente tem o pavimentoso, tem o cilíndrico e o pseudoestratificado. O pavimentoso, ele tem um formato de pavimento, é como se fosse um monte de tijolinhos achatados fazendo uma cobertura. Por exemplo, nos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos da gente, principalmente os capilares, eles são formados por tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Tá? E o tipo cilíndrico, a gente vai encontrar esse tipo de tecido epitelial simples cilíndrico no intestino, que é aquele
aquelas células que possuem um formato de cilindro mesmo, formato de um lápis, tá? Um formato de dedo, digamos assim, que formam as microvilosidades do intestino, tá? E o pseudoestratificado a gente encontra na traqueia. Professor, por que pseudoestratificado? O que significa isso? Pseudo quer dizer falso, e estratificado de estratos. O que significa isso? Que quando a gente pega um corte de uma estrutura dessa, por exemplo, pega uma traqueia e faz um corte histológico para ver no microscópio, o que a gente vê de tecido lá é uma estrutura que parece ser estratificada, mas ela não é. Como assim, professor? Imagina só esse desenho aqui. Vê se dá para enxergar aí, tá? Isso aqui, esse desenho aqui, parece ter vários estratos de células, tá? Cada bolinha dessa é um núcleo celular. Imagina então que aqui tem uma camada, aqui tem duas, aqui tem 3 camadas. Só que de fato não tem 3 camadas. Cada pontinho desse é uma célula. Daqui de baixo até aqui em cima é uma célula. Essa outra está mais achatadinha entre essa e essa. E assim tem um monte na traqueia. Então, observando com mais critério, a gente vê que ela não é estratificada, ela é pseudo, ela parece ser, mas não é, tá? Então, esse tipo de tecido tá na traqueia. Tecido epitelial simples, tecido epitelial de revestimento simples, pseudo-estratificado, tá? Esses nomes vocês não precisam decorar, vocês podem estudar, repeti-los e tudo mais, e vai ficar melhor, vai ficar, para vocês lembrarem, vai ficar melhor com o uso, com a prática, tá? Não é fundamental que vocês saibam decorado todos esses aqui, não. O que é preciso que vocês entendam é que o tecido epitelial ele é de revestimento. E quais são as principais características desse tecido? Eu não tinha falado, mas lá vai. O tecido epitelial ele possui células justapostas e pouca matriz extracelular. Que é isso, professor? Célula justaposta quer dizer que as células elas são muito juntas uma da outra, elas são muito coladinhas. Observem a pele de vocês e vocês vão ver que não tem tanto espaço entre uma célula e outra, elas são muito bem coladas, tá? E elas são muito bem coladas porque justamente não tem matriz extracelular. O que é matriz extracelular? Substâncias que ficam fora da célula. É líquido, tá? Fazendo com que as células fiquem frouxas. E no caso do tecido epitelial não tem células frouxas, tá? Elas são todas muito firmes, bem firmes mesmo, tá? Sendo assim, a gente passa de simples para estratificado. Os tecidos epiteliais de revestimento estratificado são pavimentoso, cúbico e misto. Galera, vocês vão me dar um tempinho que eu tô com esse pitoquinho aqui, ó. Olha só. Ah, dá tchau. Ah, vá lá agora pra mamãe. Vá que o papai tá gravando. Vá. Voltando. A gente tem aqui o tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. O pavimentoso estratificado a gente tem na pele, tá? A nossa pele, ela tem essa característica, são várias camadas de células justapostas e achatadas, tá? Ela tem várias camadas e aí a gente vai descamando. Quando a gente tá despelando, que vai pro sol e se queima e faz aquela coisa toda. Inclusive, galera, quando for pra praia, protetor solar, camisa de proteção, fique embaixo da sombra, tá? Uma exposição ao sol de 25 minutos para quem é branco é mais do que suficiente para adquirir a vitamina D. Para quem for mais escuro, 30, 35, 40 minutos no máximo. Mais do que isso, você já vai estar sacrificando a sua pele, seu tecido epitelial
de revestimento estratificado, tá? Pavimentoso, que é a nossa pele. O cúbico, ele faz parte do estômago, do esôfago. E por que cúbico? Porque ele tem um formato de um quadradozinho, um quadradinho assim, tá? E são vários quadradinhos um em cima do outro, certo? E aí, à medida que vai passando e vai desgastando, o que está mais externo sai e passa da vez para outro. E o tecido epitelial estratificado misto é o da bexiga. E o que é que acontece no tecido epitelial de revestimento da bexiga? A gente tem várias células cúbicas que, quando cheio de urina na bexiga, essas células elas achatam. Ou seja, elas passam a ser pavimentosas. Elas são cúbicas quando a bexiga está vazia e quando enche a bexiga ela achata. Então fica pavimentosa. Por isso chamado de mista. Tá? O tecido epitelial glandular formam as glândulas. E quais são os tipos de glândulas que nós temos? As glândulas são exócrinas, endócrinas ou mista. As exócrinas são aquelas que liberam a substância que essas células produzem fora do sistema circulatório, ou seja, fora do sangue. Por exemplo, glândula salivar, glândula sudorípara, não se coloca suor nem saliva no sangue. A saliva sai na boca, o suor sai na pele, tá? Não entra na corrente sanguínea. Então, professor, qual é aquele que a substância entra na corrente sanguínea? Endócrina. Endo é de dentro e crina é sistema circulatório, tá? Nos vasos. Então, quais são as glândulas endócrinas? Coloquei duas aqui, mas existem muitas outras, assim como existem muitas exócrinas. Tá? As gônadas. Gônadas são os testículos e os ovários. Tá? São as glândulas sexuais humanas, femininas e masculinas, não nessa ordem. Tá? Ovário feminino, testículo masculino. Glândulas adrenais, ou também chamadas de suprarrenais, são células responsáveis pela produção de adrenalina e de cortisol. São dois hormônios, detalhe, tá? As substâncias que as glândulas endócrinas produzem são chamadas de hormônios. São as substâncias que elas colocam dentro do sangue. O que entra dentro do sangue produzido por uma glândula é hormônio. Então, os hormônios que as adrenais produzem são adrenalina e cortisol. A adrenalina é o hormônio da fuga e da luta, tá? É daquela animação toda, daquela coisa de uhul, tá? Fazer esporte radical libera muita adrenalina. E cortisol também. Cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a gente está muito estressado, quando a gente está com raiva, quando a gente está com sentimentos não muito bons, a gente está produzindo muito cortisol. E o cortisol é um hormônio que em excesso ele prejudica o organismo, tá? Ele acelera a oxidação celular, ou seja, o envelhecimento das células, ele faz com que o corpo adoeça mais facilmente. Se produzido em quantidades grandes, ou seja, se é uma pessoa que está o tempo todo se estressando, tendo raiva, fazendo coisas que estimulem essa célula, essa glândula a produzir esse cortisol, certo? Aquela pessoa que diz assim, rapaz, faz tanto tempo que eu tive uma raiva, eu não tive raiva essa semana, aí vai procurar alguma coisa para sentir raiva, sabe como é? Aquela pessoa que está o tempo todo buscando um estresse sabe, o tempo todo ficar mal, essa pessoa, ela está produzindo muito cortisol, ela vai ter problemas de saúde no futuro próximo. Não tão próximo, tá? Mas vai ter um problema possivelmente no futuro. A glândula mista, nos seres humanos, só existe uma glândula mista, chamada pâncreas. O pâncreas, ele produz tanto substâncias endócrinas, ou seja, hormônios, como produz substâncias exócrinas, que geralmente são chamadas de enzimas. Tá? A saliva é uma enzima, o suor não é enzima, é só uma secreção. Mas no pâncreas ele também produz outras enzimas, são as chamadas enzimas digestivas.
Essas enzimas não são colocadas no sistema circulatório, são jogadas direto no intestino para haver a digestão, são enzimas digestivas. E os hormônios que o pâncreas produz são liberados no sangue e também são muito conhecidos, principalmente a insulina. A insulina e o glucagon são dois hormônios que o pâncreas produz para regular a taxa de açúcar no sangue. Tá? É uma glândula importantíssima no nosso organismo e que, quando prejudicada, a pessoa tem sérios problemas de saúde. Tá? Muitos problemas de saúde mesmo. A gente pode até depois, em um outro momento, falar mais sobre as questões de saúde e das deficiências que possuem em cada um desses tecidos. Mas isso é um assunto para uma outra aula, que é mais sobre a questão de saúde mesmo do que de histologia. Tá? Essa aula aqui ela é mais informativa para vocês entenderem sobre o que temos como estruturas corporais. Tá? E aí, finalizamos o tecido epitelial, passamos para tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um dos grupos de tecidos que mais tem tipos diferentes. Tá? Mas a principal característica dele é que todos os seus tipos, praticamente todos eles, possuem diversos tipos celulares. Isso daqui é fato, todo ele possui. É tecido conjuntivo, pelo próprio nome já está dizendo. Conjuntivo é porque possui conjunto de células diferentes. Tá? Um conjunto de células, são várias células diferentes. E muita matriz extracelular. Então, professor, peraí. Você disse que o tecido epitelial não tinha matriz extracelular. E esse tem. Significa que esse daqui as células são frouxas. Entre uma célula e outra tem espaço ocupado por líquidos. Exatamente. Esses líquidos são o que a gente chama de substância fundamental. Tá? Em alguns casos, matriz extracelular, que pode ser colágeno, que pode ser formado por proteínas, por líquidos como água. Tá? Eu não coloquei aqui nos exemplos o tecido sanguíneo, que até pouco tempo era considerado um tecido conjuntivo, mas devido a algumas compreensões ele foi retirado. Eu vou já explicar sobre isso. Dentre os exemplos que nós temos de tecidos conjuntivos, a gente tem o tecido ósseo. Professor, osso é um tecido? Tecidos não são moles, não? Nem sempre. O tecido ósseo, por exemplo, ele é rígido. Então, professor, isso ele explica aí, eu não entendi. Tecido é o quê? Se pode ser mole, se pode ser duro, e inclusive até pouco tempo atrás podia ser líquido também. Tecido, vou explicar com mais calma. Tecido é um conjunto de células que pode ou não possuir matriz extracelular, ou seja, substâncias que ficam fora da célula. No caso do osso, a gente tem células nos ossos, muitas células. Tá? E entre uma célula e outra, a gente tem uma matriz extracelular que é chamada de sais de cálcio, que é o que faz ele ficar duro, o osso ficar rígido. Tá? Os sais de cálcio são produzidos pelas células que compõem o osso. Tá? Por isso que é um tecido rígido. O tecido mole, você vai ter outras substâncias que não os sais de cálcio. Por exemplo, tecido conjuntivo denso, ele possui matriz extracelular rica em colágeno. E onde é que está esse tecido conjuntivo denso, professor? Você já pegou um pedaço de carne em casa que tem aquela capinha branca em cima do vermelho? A parte vermelha é a carne e a parte branca é o tecido conjuntivo denso. Aquilo dali, aquela película branca, é exatamente para sustentar e dar o formato daquele músculo. É como se fosse um saco protetor do músculo. Tá? Existem também outros tecidos conjuntivos densos, digamos assim, que são os densos modelados. Esse é denso não modelado. O modelado formam os tendões, tá? Os ligamentos das nossas articulações são feitas de
Tendões. E tendões são tecido conjuntivo denso modelado. Eles têm um formato bem direitinho e também tem matriz extracelular, principalmente colágeno. O tecido adiposo, todo mundo conhece, que é aquela boa e velha gordurinha que todo mundo tem, certo? E está abaixo da derme, ou seja, a hipoderme. A derme é a camada de célula que a gente tem, formada pela pele e outras estruturas mais abaixo. Na verdade, tudo isso forma a pele, mas a parte de cima é o epitelial de revestimento, que é esse aqui. Abaixo tem um outro tecido conjuntivo e abaixo desse tem o adiposo. O adiposo, que são células de gordura, tá? Pouca substância extracelular, mas possui sim um pouco dessas substâncias também, tá? Formadas principalmente por proteínas. Por último, a gente tem os tecidos cartilaginosos, que possuem uma quantidade boa de matriz extracelular e conferem uma resistência a determinadas estruturas. Por exemplo, a orelha, ela é mole, mas ela não é mole como a pele. Tá? O nariz é mole, mas não é mole como a pele. Tá? Essa substância que tem no nariz, que tem na orelha e que tem nas extremidades dos nossos ossos, tá? Em cada ponto de articulação, além de um tendão, entre um osso e outro, você vai ter cartilagem, que é para reduzir o atrito de um com o outro. Vocês também já devem ter visto isso. Vocês que comem bicho e que pegam os ossos desses animais, se vocês observarem direitinho, tem uma camadinha bem lisa na ponta do osso. Essa capinha é a cartilagem. Ela é dura de se mastigar, tá? Quem já comeu, eu mesmo já comi e eu acho nojento aqui. Mas aquilo é a cartilagem, tá? É uma estrutura mais mole do que o osso, mas mais rígida e mais resistente do que músculos e do que outros tecidos mais moles, tá? Ficamos aqui. Essa foi a nossa aula de histologia para o início do bimestre. Nas próximas aulas vamos falar sobre o tecido muscular, tecido nervoso, tá? E quando chegar no tecido nervoso, vamos passar para os próximos assuntos que têm a ver com os órgãos dos sentidos, mas não antes de um exercício. Aqui a gente não vai ter exercício, porque eu só vou aplicar esse exercício ao final do tecido nervoso, tá? Porque a gente junta os 4 assuntos e faz um apanhado só, bota aí algumas questões a mais. Não fica só de 2 em 2 questões, tá? A gente faz um período sem e outro com exercícios, tá? Gratidão, galera. Continuem estudando.